Publicado o acórdão nas ADIs que refletem diretamente na revisão da vida toda. Sim, mais um passo dado em direção à nossa vitória, a vitória do aposentado. Nesse vídeo nós vamos trazer aqui, tela a tela com você, o acórdão das ADIs e o que a gente pode esperar dos reflexos desse acórdão na revisão da vida toda. Então, vamos embora para o vídeo. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Esse é um vídeo em que nós vamos trazer mais uma novidade, mais um andamento muito positivo para a revisão da vida toda. Não pela decisão em si, mas pelo andamento. E você vai entender do que eu estou falando. Foi publicado o acórdão dentro das ADIs, ADI 2110 e 2111, ADIs essas que foram julgadas em 21 de março, que tiveram com reflexo direto na revisão da vida toda, sendo essas ADIs as causadoras do quase enterramento, finalização da revisão da vida toda. Mas a gente sabe que a revisão da vida toda não acabou. Ainda temos esperança, muito embora a batalha seja longa, estamos caminhando passo a passo em direção a uma vitória. Essa é a minha esperança, tá, gente? Então eu vou trazer para vocês, vou abrir aqui a tela do STF, vou ler o acórdão junto com vocês, tá? E no final desse vídeo eu vou trazer também uma matéria do Estadão que fala sobre os novos cálculos do impacto econômico real da revisão da vida toda. Então, vamos comigo, compartilhe esse vídeo, é muito importante o teu compartilhamento, principalmente nesse momento. Todo o teu compartilhamento é muito importante, mas nesse momento em que estamos tendo, de fato, vendo movimentações, estamos vendo mentiras caindo, o teu compartilhamento e a tua curtida é muito importante. Então já deixa o teu like, o teu joinha, o teu curtir, para tudo que você está fazendo, é rapidinho, não custa nada, já deixa aí, tá bom, gente? Então eu vou colocar aqui a tela para vocês, tá? Vamos embora logo, para vocês poderem acompanhar junto comigo. Aqui está a tela do STF, tá, gente? Eu estou aqui dentro da ADI 2110. Eu vou atualizar a página aqui com vocês, tá? Pronto, foi. ADI 2110 e está aqui o nosso digníssimo andamento, a publicação do nosso acórdão, tá? Aconteceu hoje, dia 24 de maio de 2024, e em seguida já tivemos um outro andamento, que é a vista para a PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, tá? Para intimação da Procuradoria, o andamento normal, mas o que nos interessa aqui nesse momento é a publicação do acórdão, então vamos a ele, tá? Eu já estou com ele aqui aberto, esse é o tão famigerado acórdão das ADIs, tá, gente? Vou até aumentar aqui para vocês olharem para mim. Esse acórdão é referente às ADIs, está aqui, ó, Ação Direta de Inconstitucionalidade 2110. Tá? Então, esse acórdão se refere às ADIs 2110 e 2111, não se referem à revisão da vida toda. Muita gente está confundindo as bolas aí e não se refere à revisão da vida toda. A revisão da vida toda está parada, está em conclusão com o ministro relator Alexandre de Moraes, tá? Não teve nenhum andamento, ainda não teve julgamento do embargo de declaração na revisão da vida toda. Tá? A gente está falando aqui das ADIs. E por que as ADIs? Porque vocês sabem que o julgamento das ADIs ficou atrelado à revisão da vida toda. O que foi decidido nas ADIs atropelou diretamente a tese da revisão da vida toda. Então, por isso que nós estamos olhando tanto as ADIs, tá bom? Então, vamos aqui ver um pouquinho mais de perto essa situação do acórdão. Então, esse aqui é o acórdão, tá, gente? Aqui é o acórdão, vocês estão vendo aqui comigo. E vamos lá. O acórdão é gigante, o acórdão, até para vocês entenderem, é um momento de estudo desse acórdão. Aqui no escritório a gente ainda não finalizamos a leitura desse acórdão ainda. É um acórdão bem grande, como tem aqui, a gente tem 328 páginas desse acórdão, tá? Então é algo que é uma leitura que tem que ser realizada com muita calma, com muita cautela, até para um maior entendimento, até para buscas de estratégias, tá? Então é um acórdão muito, muito extenso.
o que é normal, né? Principalmente quando a gente trata de uma questão bem polêmica, tá? Vou ampliar aqui para vocês, acho que melhorou, vocês estão conseguindo ler melhor. E aí eu vou aqui para o final desse acórdão, tá? Para a gente tratar do que realmente ficou decidido que vai impactar, o que impacta direto na revisão da vida toda, até para você entender também essa questão de forma escrita ali no acórdão. Tá? Eu já tinha deixado aqui separado para vocês, mas eu vou ter que pegar de novo, tá? Aqui no finalzinho, que são as decisões, tá? É porque é muito grande, até demora para carregar. Bom, aqui estão os finais dos votos. Tá aqui, ó. Bom, essa daqui é a parte que nos interessa. Tudo nos interessa, tá, gente? Mas é porque senão o vídeo vai ficar muito longo, ninguém vai ter nem paciência para entender. Mas vamos ler isso aqui. O tribunal, por maioria, conheceu parcialmente das ADIs 2110 e 2111 na parte conhecida. Julgou parcialmente procedente o pedido constante na ADI 2110 para declarar a inconstitucionalidade e a exigência da carência para a fruição do salário maternidade. A questão do salário maternidade era um outro ponto em que era abordado dentro das ADIs, tá? E aí aqui, a parte que impacta na revisão da vida toda começa aqui, no item B, tá? Julgou improcedentes os demais pedidos constantes nas ADIs 2110 e 2111, explicitando que o artigo 3º da Lei número 9876 de 1999 tem natureza cogente, ou seja, obrigatória. E foi aqui que eles mataram a revisão da vida toda, exatamente a situação em que estamos tentando reverter. Tá? Então, é exatamente isso daqui. Não tendo o segurado direito de opção por crédito diverso vencidos. Nesse ponto, o ministro Alexandre de Moraes, André Mendonça, Edson Fachin e Carmen Lúcia. Foram esses aqui, ó. Esses nomes aqui que foram a favor do aposentado dentro do julgamento das ADIs. Tá? Então, guardem esses nomes, porque esses nomes foram os que, principalmente o Alexandre de Moraes, que lutou bravamente dentro do julgamento. Você que acompanhou o julgamento, até coloca aqui para mim nos comentários se você acompanhou, se você se recorda do dia fatídico da revisão da vida toda, tá? Então tá aqui, ó. Foram esses aqui que votaram a favor do aposentado, mas infelizmente foram votos vencidos, tá? E aí eles colocaram aqui, ó. Foi fixada a seguinte tese: a declaração de constitucionalidade do artigo 3º da Lei 9876 de 1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela administração pública em sua interpretação textual, que não permite exceção. E eles foram bem claros aqui, tá? Isso daqui, por que não permite exceção? Estão deixando bem claro aqui que a revisão da vida toda não vai ser uma exceção a esse julgamento, tá? Isso daqui é o que foi decidido e é exatamente isso aqui que estão tentando lutar, estão lutando bravamente para poder tentar reverter, para pelo menos assegurar o direito das pessoas que entraram com a ação da revisão da vida toda até o dia 21 de março de 2024, tá? O segurado do INSS que se enquadra no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no artigo 29, que incisos 1 e 2 da Lei 8213 de 91, independente de lhe ser mais favorável. E é aqui que eles mataram a revisão da vida toda. Tá? Foi exatamente aqui. É isso aqui, exatamente aqui, que eles mataram a revisão da vida toda. Tá? Isso aqui é para vocês acompanharem, entenderem, é exatamente esse ponto aqui que estamos tentando reverter. Agora, foca aqui comigo para você entender uma questão. O acórdão publicado. Acórdão publicado, como eu falei com vocês em outros vídeos. Vocês estão lendo isso aqui? Não se desesperem. Isso aqui a gente já sabia. Isso aqui não é novidade para ninguém, tá? Isso aqui a gente já sabia que isso foi julgado lá em 21 de março. O que tem de novo aqui foi a publicação desse acórdão, tá? Por que isso é tão importante? Porque a partir de agora, e eu ainda dei um exemplo no vídeo anterior falando sobre a movimentação, o deslocamento que teve. Se você acompanhou, coloca aqui para mim nos comentários, eu dei exatamente esse exemplo. Vamos supor que o acórdão seja publicado na sexta.
Vocês lembram? Vocês estavam aqui? Coloca aqui para mim nos comentários. Eu ainda dei exatamente esse exemplo no vídeo que eu falei do deslocamento em que o processo foi encaminhado para o gabinete de publicação de acórdão. No dia 21 que ele foi publicado, eu trouxe um vídeo aqui para vocês, expliquei como que funciona o prazo, a contagem do prazo, e eu dei exatamente esse exemplo. Acabou que aconteceu a publicação do acórdão exatamente na sexta-feira, tá, gente? Um presságio aí, né? Mas olha, foi publicado hoje, sexta-feira. Quando que começa a contar o prazo, Cláudia? O prazo começa a contar na segunda-feira, dia útil, tá? Segunda-feira, até onde eu sei, não é feriado, né? Então, é dia útil. Então, o prazo começa a contar na segunda-feira, dia 27. Tá? Me perdoe se tiver algum feriado, mas acredito que não tenha nenhum feriado na semana seguinte. Então, temos como primeiro dia do prazo o dia 27. E são quantos dias para recorrer no embargo de declaração? 5 dias. 5 dias que vão ter para entrar com recurso. Foi dada a largada. Agora a gente vai ver se de fato vão entrar com recurso de embargos de declaração dentro das ADIs em defesa da revisão da vida toda. Tá, gente? A gente tem aí a possibilidade do PDT, existem alguns outros interessados em entrar com esse embargo de declaração, foi dada a largada, início de prazo sexta-feira, a partir de agora, a qualquer momento, já pode haver um recurso de embargo de declaração dentro das ADIs, tá? São dos autos das ADIs. Vou até colocar aqui, são dentro dos autos das ADIs. ADI 2110, ADI 2111. Não estamos falando da revisão da vida toda. A revisão da vida toda, por enquanto, está lá paradinha. E provavelmente a revisão da vida toda, ela vai continuar paradinha enquanto não se resolver, enquanto não se solucionar essas questões aqui nas ADIs. Provavelmente, acredito eu. A gente continua fazendo acompanhamento aqui da revisão da vida toda. Tá, gente? Então, vamos lá. A contagem do prazo, como é que vai funcionar? Começa oficialmente, primeiro dia do prazo, segunda-feira, dia 27, tá? Então, 2, 3, 4. Final do prazo, se não tiver feriado no meio, que eu acredito que não tenha, tá? Não sou muito ligada em feriados, então não tenho como, não sei de cabeça aqui. Mas final do prazo, dia 3 de junho, é o último dia do prazo para entrarem com recursos de embargo de declaração da vida, do embargo de declaração dentro das ADIs, tá bom, gente? São 5 dias úteis aí de prazo para embargarem dentro desse processo. Então agora a gente vai ficar de olho mais aberto ainda, atualizando a página e torcendo que vai haver sim embargos de declaração dentro das ADIs em defesa da revisão da vida toda, tá, gente? Então é um momento, eu julgo até que Deus é bom demais, tá? Porque esse acórdão, se você for parar para pensar, ele foi publicado em um momento crucial. Que momento crucial? Um momento em que já saiu o ofício do CNJ confirmando que não existem 50 milhões de processos, e sim 104.700 e poucos processos. A gente está falando apenas de milhares de processos e não de milhões, uma diferença muito grande, e não só isso. Logo depois que saiu e que foi oficialmente publicada a nota, o parecer econômico do valor, do real impacto econômico na revisão da vida toda, em 10 anos. Foi logo depois que foi publicado, deu tempo, correu tudo perfeitamente calculado. Então, assim, eu vejo sim que os ventos estão a favor do aposentado, porque é justiça. Justiça tem que ser feita. Então, acredito que casou muito certinho para começar o prazo de recurso, depois que tanto os governantes, quanto os ministros, quanto todo o setor jurídico, toda a população, e a gente precisa compartilhar essa nota técnica, esse parecer econômico feita pela ABL, em nome do IEPREV, amigos da corte, dentro do processo da revisão da vida toda, que também são amigos da corte aqui dentro das ADIs, tá, gente? O IEPREV também é amigo da corte aqui dentro das ADIs 2110 e 2111. Inclusive, existe uma possibilidade deles embargarem. A gente sabe que quando se trata de recurso, de recurso por parte de amigos da corte, é um tema muito delicado. Inclusive, recentemente, o STF votou contrário à possibilidade de amigos da corte recorrerem, tá? Então, a gente não sabe se, de fato, os amigos da corte vão entrar com algum recurso, porque a gente não sabe qual vai ser a real efetividade disso,
tá? Então, isso também está sendo analisado. O que a gente conta são com recurso, com a possibilidade de recurso por parte do PDT e por parte de algum outro legitimado a recorrer dentro das ADIs, tá? Então, eu acho que foi um momento muito propício, porque foi publicado o parecer econômico, onde ficou comprovado que o custo real em 10 anos da revisão da vida toda tem uma variação ali entre 1,5 bilhões a 3,5 bilhões, se eu não me engano, 3,1 bilhão. Enfim, um valor mínimo perto do que estava sendo divulgado de 480 bilhões. Então você está entendendo que foi um momento extremamente favorável? As duas mentiras, as duas fake news que foram divulgadas e foram bases para julgamento dentro da revisão da vida toda, acabaram de cair por terra de uma vez por todas e logo em seguida houve a publicação desse acórdão? Eu, particularmente, acho que é um momento muito favorável. A gente sabe que a luta é grande, eu não estou aqui para poder fantasiar e trazer mentiras para vocês. Você pode ter certeza que isso eu não vou trazer aqui. Mas eu tenho esperança. Eu tenho esperança e eu trago aqui para vocês o meu ponto de vista, tá? O meu ponto de vista acerca das movimentações, o meu ponto de vista acerca da grande mídia, da tendência que vem sendo veiculada. Eu sempre procuro trazer para vocês, mas a gente sabe que a luta é grande, tá? A gente precisa fincar os nossos pés na realidade, mas a esperança é a última que morre e eu vejo, sim, bons ventos a favor do aposentado. Eu tenho muita fé que a justiça vai ser feita tanto pelo aposentado, tanto pela causa da revisão da vida toda, quanto por todos os brasileiros. Revisão da vida toda é uma questão de grande impacto nacional e não é pelo seu valor, é pela segurança jurídica. A gente está aqui em luta do aposentado, em luta de todo o povo brasileiro, em luta da segurança jurídica. Como eu sempre falo aqui, a revisão da vida toda é um grande marco de insegurança jurídica que a gente já está vivendo no nosso país há muito tempo. Não é de hoje, não é de hoje. Mas a revisão da vida toda é como se fosse um marco principal da insegurança jurídica que a gente vem vivendo. Então nós vamos lutar, sim, para reverter a situação do aposentado que tem direito à revisão da vida toda, que contribuiu para receber isso, tá? Receber os valores que foram pagos ao longo de toda a sua vida, já foi pago, então eles têm que receber. E também pelo julgado que o STF já tem desde 2014, que teve alteração de entendimento agora em 2024. Já foi julgado pelo STJ, já foi julgado 2 vezes pelo STF, então isso precisa ter valor. Isso não pode ser passado por cima. Então a nossa luta é muito grande, a nossa luta é muito importante, então exatamente isso. Tá, gente? Eu vou ler aqui um pedacinho para vocês, eu não vou conseguir abrir pelo computador para botar para vocês, mas eu vou botar aqui no celular, e aí eu acredito que vocês consigam ver aqui essa reportagem do Estadão, tá? Ela tá um pouco embaçada, porque eu tô pela webcam, tá? Mas eu vou ler um pedacinho dessa reportagem para vocês. Essa reportagem ela foi publicada hoje, há 5 horas atrás, mais ou menos, algo mais ou menos assim. E ela é uma reportagem, acho que vocês não conseguem ver, mas eu vou ler aqui para vocês. Tá? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom para ver se dá para ver daí. Ah, agora melhorou bastante. Tá? Então é Estadão, tá? Deixa eu ver se eu consigo botar a data e de quem fez aqui, ó, por João Badari, 24 de maio de 2024. E o tema é o seguinte: revisão da vida toda. Impacto econômico de 3,1 bilhões em 10 anos. Tá? Eu vou ler alguns pedacinhos. Essa aqui é uma reportagem que a gente deve compartilhar. Isso daqui é uma reportagem que foi redigida pelo Dr. João Badari, que traz a realidade dos cálculos, e eu vou ler um pedacinho aqui para vocês, tá? Recentemente, a análise de especialistas em impacto econômico de decisões judiciais revelou que a modulação dos efeitos no processo da revisão da vida toda pode resultar em um custo de 3,1 bilhões ao longo de uma década, incluindo atrasados. Não podemos esquecer disso. Este número é expressivamente menor do que o impacto de 480 bilhões trazidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. Ou seja, um número cerca de 160 vezes inferior ao impacto estimado pelo governo. O estudo conduzido por 3 renomados profissionais do mercado aponta que a decisão do STF de manter o direito à revisão para 102.791 pessoas, e aqui está o número exato do ofício do CNJ, de quantidade de processos que tramitam com relação à revisão da vida toda, com ações em curso, conforme dados do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, de 26 de março de 2024,
A gente tem vídeo aqui no canal explicando exatamente esse ofício do CNJ. A gente tem vídeo aqui no canal, vídeo de ontem, em que a gente abriu o parecer econômico junto com vocês, trazendo ponto a ponto do parecer econômico aqui no canal também. Dá uma olhada. Se você não viu, isso aqui são pontos muito importantes para aumentar o seu entendimento, tá? Maratona os nossos vídeos, que aqui só tem informação importante de qualidade. Os professores Thomas Conti, doutora Luciana Yang, professor Luciano Tim, da FGV, lideraram a pesquisa, Aqui tem uma matéria maravilhosa, muito bem redigida, tá? E aí aqui ele explica um pouquinho, a revisão da vida toda é uma demanda de aposentados para recalcular benefícios, utilizando não apenas as realizadas após julho de 1994, mas ao longo de toda a vida contributiva, tem o potencial de aumentar o valor das aposentadorias de cerca de 102 mil beneficiários, trazendo justiça. Tá? Então, segundo especialistas, a modulação de efeitos determinada pelo STF, que limita o direito à revisão das ações já em curso, resulta em um custo que varia de 1,5 bilhão a 3,1 bilhões distribuídos ao longo dos próximos 10 anos. Ou seja, é importante que vocês entendam o seguinte, esse custo aqui, esse impacto econômico, ele não é nem pago de uma vez só, ele é pago aos poucos. Tá? Por isso que eles colocam ao longo dos 10 anos seguintes. Então, assim, não é nem um pouco sofrido para o governo pagar, e ainda que fosse, mas a gente precisa lidar com a realidade. A realidade aqui é que não é nada sofrido, tá bom? Este valor reflete ajustes necessários nos benefícios de 102.791 aposentados, que atualmente possuem processo em andamento. Importante destacar que foram realizadas mais de 100 mil simulações de valores, e nenhuma se aproximou do valor de 480 bilhões. Tá? A decisão de modular efeitos e garantir esses direitos aposentados que haviam juizado o processo se dá pela proteção ao princípio da segurança jurídica, exatamente o que eu acabei de falar aqui com vocês. Desde o ano de 2013, eu falei 2014, mas na verdade é 2013, pelo tema 334, tá? O STF ele possui entendimento pacificado que o segurado poderia optar pela regra menos desvantajosa. E destacamos que isso até mesmo era assegurado pela instituição normativa do INSS e enunciado em seu conselho de recursos. Tá? E aí aqui ele finaliza da seguinte forma: a decisão do STF de limitar a revisão às ações em curso é vista como um meio termo, que busca equilibrar os direitos dos aposentados com a sustentabilidade fiscal, que foi levantada pelos ministros, contrários ao direito da revisão da vida toda. O impacto de 3,1 bilhões é considerado manejável dentro do contexto orçamentário atual do país. A gente sabe que isso daí, para o nosso país, não é nada. Nada. Isso tem que ser pago ao aposentado, que tem o seu direito, que já foi julgado. Tá? A análise detalhada fornecida pelos 3 especialistas fornece uma base sólida para entender as implicações econômicas dessa importante decisão judicial, demonstrando que o custo é muito menor do que aquele trazido pelo INSS para a mídia. O INSS não trouxe apenas para a mídia, ele trouxe para a mídia e também trouxe para os autos do processo, tá? Dentro do parecer econômico que eles juntaram no processo lá em 2022, tá, gente? Então, essa matéria que eu vou deixar o link aqui também, ou na descrição do vídeo, ou no primeiro comentário fixado, que a gente deve compartilhar, tá? A gente deve compartilhar. Então é isso. Boas notícias porque é uma movimentação, não é uma decisão, mas é uma movimentação que vai abrir uma nova etapa dentro do processo da revisão da vida toda. É uma vitória de cada vez, é um passo de cada vez, tá? Porque a virada de mesa foi muito grande, a manobra foi muito grande. Então vamos comemorar um passo de cada vez. Vamos aguardar agora o prazo do embargo de declaração, na torcida que irão, sim, entrar com embargos de declaração. Nós vamos acompanhar de perto e vamos trazer para você. É muito importante que você esteja inscrito no nosso canal e com o sininho das notificações ativo. Ativa logo o sininho das notificações, porque a qualquer momento pode ter alguma notícia, pode ter certeza que a gente vai trazer aqui para vocês, tá bom? Se você ainda não curtiu esse vídeo, gente, abri aqui o acórdão com você, tá? Então não tem como você não curtir esse vídeo. Ah, você enrola demais para falar. Paciência, eu explico como tem que ser explicado, tá? Eu explico como tem que ser. Ah, você enrola, passa o vídeo. Passa para frente, tá? Não posso fazer nada porque esse é o meu entendimento e eu vou explicar dessa forma, ok? Então é isso. A grande maioria de vocês aqui são extremamente carinhosos,
E eu tenho muito, muito prazer em trazer informações aqui para vocês, tá, gente? Muito prazer mesmo. É um grande prazer colaborar tanto com a tese da revisão da vida toda, quanto com a revisão do FGTS. Como eu sempre falo aqui no canal, a gente traz informações que são importantes e relevantes, tanto para o segurado quanto para o aposentado, tá? A revisão da vida toda é a nossa luta principal, porque a segurança jurídica está extremamente atrelada a essa decisão, tá? Então, exatamente por isso, mas aqui a gente traz informações, notícias, tudo que vá fazer valer a pena para o aposentado, para o segurado do INSS. Tá bom, gente? Então é isso. Não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, o seu curtir. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada para você que me acompanhou até o final do vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau!